E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a pintar o Jotaro e o Star Platinum, o stand dele aí. Esse desenho tá dando trabalho na pintura, tô demorando bastante. Vocês podem ver que estão umas 3 semanas sem vídeo por causa que eu tô terminando ele. Mas já tô perto de terminar, não vai demorar muito pra sair o speed drawing dele. Então por enquanto eu vou ensinar vocês a pintar ele aí, eu não vi... Eu queria ensinar, basicamente, uma cor bem diferente. Tem várias coisas diferentes aí nele. Bom, no chapéu dele, você vai apenas utilizar o preto. E você pode fazer um degradê igual eu fiz aí. Nas áreas onde são muito preto, eu só usei o preto e fiz um degradê com cinza escuro. Nas áreas que são um pouquinho menos escuras assim, que estão só um pouquinho sombreadas, eu utilizei o cinza escuro. E o preto ou sépia também tem como você utilizar. E o cinza quente por cima assim, nas áreas onde vai ficar mais fraco. E você passa o branco também, se você quiser. Aí nas partes amarelas você vai utilizar o amarelo, o canela e o laranja. Tipo, você primeiro nas áreas de sombra você passou canela e laranja e depois você passou o amarelo por cima. E na outra área onde está mais laranjado você vai utilizar o laranja, né? Você vai passar o laranja com um pouquinho mais de força e vai passar o amarelo por cima depois. Na pele dele é a mesma coisa que eu faço em todos os outros. Eu passo primeiro o marrom em toda a área de sombra dele. Toda a área de sombra dele é bastante coisa. Você vai passar então o marrom em toda essa área. A zona onde tem mais sombra, você vai vir com o sépia, ou você pode vir com o preto, caso você não tenha o sépia. Ou você passa o marrom mais escuro também, igual eu tô fazendo aí. E depois você vai poder vir com canela, você vai vir passando depois o canela aí por cima do marrom. Depois você pode passar o bordô por cima também. E depois você vem com o rosa claro, famoso cor de pele aí, você passa por cima. Só que para essa cor dele, a cor da pele do Jotaro é um pouquinho mais escura. Então, na parte do marrom, que você vai passando antes, ou no canela mesmo, você força um pouquinho mais o lápis para ficar um pouco mais escuro. E nas áreas onde não tem sombra, você vai deixar as áreas onde não tem nada de sombra, que é uns brilhos, que vai ficar em branco. Nesse arco de Jojo tem umas partes assim. Nas áreas onde você vai ficar em branco, você vai deixar em branco. E nas áreas onde só não tem sombra, você vai utilizar o rosa claro, primeiro bem fraquinho, depois você vai passar o areia por cima. E depois, para fazer um pouquinho de degradê, você vai vir com canela passando por cima, porque a pele dele é um pouquinho mais morena do que o normal. E agora na parte da roupa dele. Essas partes da roupa dele é umas partes que eu lutei para tentar fazer alguma coisa aí, porque eu não entendi as cores direito. São cores bem anormais para mim, né? Bom, na área de sombra, eu sempre venho aí com o famoso sépia, ou o bordô não, o sépia ou o preto, sempre essas duas cores nas áreas de sombra. Mas onde é mais sombra você vai utilizar mais forte, né? Aí eu tô utilizando o preto por cima também para dar uma ajudada. E depois agora eu tô vindo com o verde pinho. Tô passando um verde pinho por cima, utilizando também um verde mais claro aí. E também tem como você utilizar o verde escuro por cima, mas não vai ficar a mesma cor. Mas aí nas áreas onde não tem sombra você vai utilizar o verde pinho para fazer um pouquinho de destaque no meio. E depois você vai vir com o verde folha normal, fraquinho essas duas cores. E depois você vai vir com o verde claro. Aí você vai passar por cima ele com um pouquinho mais de força. No resto da roupa dele, essas áreas onde fica mais em branco, você vai utilizar basicamente o cinza azulado e o cinza quente. As áreas de sombra você vai forçar um pouquinho mais o cinza azulado e passar o cinza quente por cima ou cinza escuro por cima para dar um destaquezinho. Então não utiliza muita força, né? E na roupa dele é a parte que vai dar trabalho, mas é basicamente a mesma coisa que você fez no boné. Você vai chegar ali, vai passar o preto, aí você pode fazer o degradê igual eu fiz aí. Você vai passar o preto e depois você vai vir com o cinza quente, o cinza quente e o cinza escuro, fazendo um degradê, né? Primeiro o preto, depois o cinza escuro e depois o cinza quente. E depois, se você quiser, você passa o branco. Isso daí deu um trabalho porque minha folha não tá ajudando com esses lápis aí da Faber-Castell, não estão colaborando na minha pintura. Mas, né, é isso que eu fiz nessa área onde é mais de sombra na roupa dele aí, esse sobretudo dele aí, que é todo preto. Bom, agora eu já fui
pintar outras partes da roupa dele, porque eu tava com muita preguiça de pintar a roupa dele, a parte que era da calça aí da roupa dele, então eu fui pra a parte do lado ali, que é bem simples. Eu vou passar o sépia e depois eu vou vir com o cinza não, o areia por cima passando, e depois eu vim com o amarelo, só pra ficar um pouco mais amarelado, que é mais amarelado. Esses botão dele aí é a mesma coisa que eu fiz nos botões do boné, né? O canela, você pode utilizar o laranja e o amarelo por cima, pode ser qualquer amarelo. Aí eu utilizei o amarelo canário mesmo. E agora nas áreas da roupa dele onde não tem sombra, eu vim com o cinza escuro, passando assim, fazendo meio que o degradê. Eu resolvi fazer degradê nesse desenho, por isso que eu demorei tanto nele. Fazendo meio que um degradê e depois passando o cinza quente por cima. Só que ficou muito claro em algumas partes. Aí eu fui lá e depois eu vou passar o preto, fazendo degradê também. Só que não vai ser muita coisa, porque depois que eu pintei tudo eu vi que ficou claro, mas não me incomodou tanto. Então eu gostei do resultado final mesmo, tendo ficado meio claro comparado com a minha referência, né? Mas é isso. Nessa parte aí você vai passar, e se você quiser você pode passar depois o branco também, igual qualquer outras áreas aí do desenho. Pode estar pintando, se você sentir necessidade de juntar as cores com mais facilidade, aí você passa o branco, dá uma ajudada. Agora essas correntes aí, ninguém sabe para que serve, mas tá aí na roupa dele. Que é sempre meio complicado, meio chatinho de pintar e desenhar, porque você tem que... é um negócio pequeno que você tem que tomar cuidado para pintar, né? Então, bom, nas áreas de sombra, eu utilizei o marrom e o canela. E eu fiz meio que o degradê com laranja, né? Então, depois disso, passei primeiro o marrom, depois eu passei o canela, fazendo um pouquinho de degradê, e depois eu fiz um pouquinho mais de degradê ainda, indo um pouquinho mais longe com laranja. E depois eu passei o amarelo escuro e depois o amarelo canário por cima, deixando uma área em destaque, que era a área onde fica em branco, né? Aí você pode fazer isso fazendo degradê ou só deixando uma bolinha em branco, que é normal em anime, né? Agora, vamos começar o Star Platinum já. O Jotaro já foi, já terminamos ele. Tem uma parte ali na roupa dele, que é perto da parte verde, que eu não expliquei, mas é só você passar o roxo. Tem o roxo claro, que você pode utilizar, que é mais fácil, que foi o que eu utilizei. Ou você pode utilizar só o roxo mesmo, só que você passa fraco, depois você pode passar o branco para se tornar o roxo claro. Bom, Star Platinum tem umas áreas onde é em preto, que eu só passei o preto. Depois, os olhos deles é azul, o olho do Star Platinum é azul. E depois eu vim com o roxo e o violeta, fazendo meio que um degradê entre os dois, né? Nas áreas onde era mais sombra eu vim com o violeta. E depois eu vinha passando o roxo por cima. Ou depois fazendo o contrário, porque eu tava meio confuso nessa hora aí. Eu, inclusive, se você quiser mudar essas cores, você pode mudar totalmente, porque elas não são 100% as cores do personagem. Porque eu não entendi direito como é que fazia, cara. Eu parecia um daltônico fazendo esse desenho, mas é porque são cores muito diferentes, que eu não tenho muito controle, né? Então eu fiz basicamente isso, nas áreas onde não tinha muita sombra nessa página, eu só passei o roxo bem fraquinho, e no meio mesmo dessas áreas onde não tem sombra, eu vinha com o violeta, mas bem fraquinho mesmo dessa vez passando, para dar um destaquezinho, e nas pontas eu deixava claro, né? A língua dele é simples, né? Você vai passar o marrom nas áreas onde tem sombra, e depois você vai vir com o vermelho, passando normal, e depois nas áreas onde não tem sombra você vai passar o vermelho fazendo um degradê. E depois você vem com rosa. Depois você pode passar o branco se quiser. Nas áreas ali, naquele negócio amarelo que tem na cabeça, é a mesma coisa que eu fiz nas correntes. Você pode utilizar... Só que dessa vez eu utilizei o sépia, né? Pra ficar mais escuro. Eu utilizei o sépia e o canela. Depois eu passei o amarelo por cima. Normal, deixando as áreas em branco, em destaque. Agora naquele negócio verde, é só um verde mesmo. Você pode... Onde se tiver sombra em alguma parte, que tem, né? Você pode utilizar o sépia ou você pode utilizar o verde escuro, que eu recomendo utilizar o verde escuro, porque o sépia fica muito escuro e o verde dá só um destaquezinho. Então é isso, essas partes é isso. Na cabeça dele, no cabelo dele, eu recomendo você não fazer do jeito que eu fiz. Eu fiz muito escuro, porque eu não tava botando fé que ia ficar tão escuro. Eu pensava que a outra cor ia compensar mais, mas não compensou tanto. Então, quando você for passar esse preto ou o sépia, você passa ele mais fraco do que eu passei aí. Tá vendo que eu tô passando um pouquinho forte demais. Pra depois você vir com o roxo ou o violeta.
que é o que eu recomendo. Eu vim passando um monte de cores aí, porque eu tava realmente confuso nesse desenho. Mas, você, que já vai vir aí inteligente, passando certinho, você passa o violeta. Passa o violeta por cima, ou você pode passar o azul cobalto. Aí você mistura o azul cobalto com o roxo para dar uma cor parecida com o violeta, né? Aí você vai passar isso aí. E nas áreas onde não tem sombra, essas áreas onde vai ficar em destaque aí, tava em destaque no desenho, você vai basicamente vir com roxo. Você pode vir utilizando violeta também, para dar um destaque em algumas pontas. E depois eu utilizei o verde claro, nessas áreas ali, para dar um destaquezinho. Depois eu vim também com o amarelo, para dar um destaquezinho a mais também. Eu fui tentando dar um destaquezinho a mais nessas áreas onde estava pouco destaque, porque eu tinha feito o cabelo dele muito escuro. Mas se você fizer o cabelo dele certinho, eu acho que tem como você só utilizar o verde e o roxo de boa. Bom, aí eu fui só arrumando uns detalhes aí que eu achei que tinha como arrumar. A pele dele vai ser sempre a mesma coisa que eu expliquei antes, o roxo e o violeta, sempre essas duas cores. E também tem como você utilizar um roxo mais claro, deixa eu ver qual que é o nome dele, que é o lilás. O lilás pra mim é o roxo mais claro, então tem como você utilizar ele pra só fechar umas áreas onde tá em branco. Essa área vermelha, você vai utilizar o vermelho, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas o vermelho da Faber-Castell, se você comprar uma caixa atualmente, ela vem muito estranha, ela não tá igual antes, ela tá meio ficando com as partes mais escuras, parece que ela tá fragmentada, tá estranho. Bom, nas áreas para fazer sombra de vermelho você utiliza o marrom sempre, e o sépia nas áreas onde vai ficar mais escuro ainda. Então é básico, você vai utilizar isso, e nas áreas onde não tem sombra você vai só passar o vermelho fraquinho e depois o branco por cima. Agora nessas áreas onde fica amarelo aí, que são, eu não sei o que é isso, no Star Platinum, você vai utilizar, nas áreas de sombra, você vai utilizar o sépia, só que bem fraquinho dessa vez, então aponta o sépia bem e começa a fazer essas áreas aí com bastante cuidado. Você vai passar ele, nessa área de sombra, e depois você vai vir com o amarelo limão. Sim, você vai passar o amarelo limão em cima dessas áreas de onde você passou o sépia, as áreas de sombra. Onde você passou o sépia também, se você quiser, você pode passar o canela, bem fraquinho também para dar uma melhorada. Aí você vai passar aí o amarelo limão, nessa área de sombra, né? Depois, nas áreas onde não tem sombra, você vai passar o amarelo limão de novo. Só que você vai deixar essas áreas em branco aí, ó. Essas áreas onde fica em branco é o destaque. Aí, a partir dela, aonde tipo fica a barreira da parte branca, você vai vir com o amarelo normal e vai passar nessas pontas, fazendo um degradê para dentro, para ficar mais bonitinho. Depois, nas áreas onde não tinha nenhuma sombra nem nada, onde era a parte branca, você pode passar o amarelo limão bem fraquinho mesmo. Ali na mão dele é preto, né? É só você passar o preto e depois nas áreas de sombra você vai, nas áreas onde não tem sombra, você vai vir com o cinza escuro e o cinza quente. E nas áreas onde não tem nenhuma sombra, é só uma parte branca, aí você passa só um pouquinho do cinza quente e um pouquinho do roxo por cima, porque faz parte da cor dele aí, então resolvi utilizar. Nas áreas de onde fica amarelo, a mesma coisa, marrom e amarelo, vocês já entenderam. Na pele dele é a mesma coisa ali, no meio onde tem ali, você vai passar o roxo e o lilás. E agora nessas áreas de preto é a mesma coisa que você fez na roupa dele, você vai passar preto, o cinza escuro e o cinza quente. Só isso. Você vai só aplicar essa daí, eu acho que fica um pouquinho mais, sem precisar muito degradê, porque eu não senti necessidade. Talvez seja porque eu estava com pressa, não sei, mas se você quiser utilizar também, não vai fazer muita diferença. Ah, uma coisa que eu fiz diferente nessas áreas aí de preto nele, que é as partes onde vai ficar mais, que é meio que fica em branco, que é a parte mais clara em todas, que tem até no braço dele ali, você vai passar um pouquinho do roxo por cima e passar o branco para juntar as cores. Só isso. Só isso. É só um detalhezinho pequeno, mas foi o que eu fiz aí, eu achei legalzinho, dá uma diferenciada. Agora, onde eram umas partes onde era simplesmente preto ali na pele dele, eu passei o nanquim mesmo. Tô dando arrumando um pouquinho mais da pele aí, arrumando um pouquinho das cores.
E agora eu vou ir para a pele dele ali, do braço dele. A parte do braço, você vai vir basicamente com... Nas áreas de sombra, você vai vir com o sépia mesmo. Você vai fazer uma sombra, se você quisesse fazer um degradê. Eu prefiro fazer um degradê, pelo menos, foi o que eu fiz aí. Fazer um degradê tipo do início ali do contorno seu até a ponta, fazendo degradê desse jeito. Tipo, não vai fazer degradê conforme o sol, você vai fazer só da ponta do seu desenho para trás. Porque o Jojo é meio que um desenho quadrado, ele é estranho. Aí depois você vai vir por cima passando o violeta, aí depois você vai passar o roxo, você vai fazer várias misturas aí que você vai poder ver no vídeo aí. Que é semelhante ao que eu fiz na pele dele, é bem semelhante. Quase a mesma coisa, só que tem umas áreas onde vai ficar mais claro aí. Tem umas áreas no braço dele, tem umas partes onde vai ficar simplesmente branco, igual você tá vendo agora. Fica tudo branco. Aí você vai deixar branco e pode passar o lilás bem fraquinho por cima também, que vai dar, não vai fazer muita diferença, mas vai dar uma mudada assim no desenho. Bom, agora eu já pintei toda a pele dele, fiz até umas partes aí em amarelo, que é literalmente a mesma coisa que eu fiz em todas as outras partes. Você vai passar o sépia, aí você pode passar depois o canela por cima e depois você vem com o amarelo. A mesma coisa em todas as partes aí, você vai deixar uma parte de destaque também em branco. É só isso, nas histórias amarelas é sempre a mesma coisa, não é muito difícil de fazer, só tem que ter paciência. Bom, agora terminou a parte da pintura deles. Agora eu só tô passando aí uma caneta gel branca em algumas partes onde era pra ficar branco, que eu acabei cobrindo aí com a pintura, né? Então o gel branco dá uma ajudada. E é isso, cara. Pra pintar eles é só isso. Só demora, não é tão difícil. Você tem que só ir descobrir as cores. Acho que o que eu mais demorei nesse desenho foi só pra descobrir as cores, porque, cara, não é fácil não, porque eu nunca tinha visto muito desenhos relacionados, né, a esses personagens. Não sabia nada sobre as coisas, então eu acabei bagunçando as coisas. Mas ficou legal, gostei do resultado, pra falar a verdade. Eu passei depois uma bic por cima aí, pra contornar, dar um destaquezinho no desenho, porque eu passei muito forte as cores e tava sumindo com o desenho, inclusive, né. Mas espero que eu tenha ajudado vocês, o Speed Drawing não vai demorar muito pra sair, eu já tô terminando o desenho. E é nóis, falou!